Olá, meus amigos! Vou falar um pouco sobre motor automotivo adaptado na aviação ou para a aviação, tá? Mais especificamente o motor Volkswagen, que ele é originário lá dos Porsches, né? E que foi adaptado em carro na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Ele foi desenvolvido inicialmente como motor aeronáutico. Muita gente hoje sabe disso. E pela sua construção simples, segura, né? Refrigerado a ar. Então, Hitler escolheu esse motor, por ser refrigerado a ar, para atravessar deserto. Então ele era muito utilizado, né, na Alemanha. Até hoje, né? E então é um motor que para a aviação ainda dá um peso-potência relativamente bom, porém, para você voltar a usar ele na aviação, você tem que voltar ele às origens. E o que significa isso? É tirar peso. Tá? Um bom mecânico sabe onde pode mexer na carcaça para tirar peso. Por exemplo, naquelas orelhas na parte de trás, uma certa porcentagem dá para aliviar. Parafusos, por exemplo, na porca, ao invés dela ser alta, quadriculada ou sextavada, né, dá um chanfro nela que caiba somente a chave na parte de baixo. Então você vai tirando pesos dele em todos os lugares. Todas as peças que fizer, por exemplo, berço de motor, suporte de componentes do motor, tudo feito usando técnica aeronáutica para você ter e obter leveza, né? Tem gente que fala ganhar peso, não, você vai ganhar leveza, né? Nos acessórios aí desse motor, tá? Então, só que tem um porém. No automobilismo, você usa a potência, tá? Aquela que o motor urra e dá aquela saída rápida, porém ele não mantém o torque por muito tempo. É mais potência. A potência sobe, o torque acompanha até num ponto. A potência continua, o torque para. E a potência vai lá em cima. Na aviação é o contrário. Você precisa de potência e torque e eles vão seguir junto de maneira gradativa, em acréscimo ali, né? Para isso, o que você tem que fazer? São várias opções, tá? De aumentar o curso do virabrequim, como é usado, né, na aviação, nos motores continentais, Franklin, todos os motores da aviação e a explosão, eles trabalham com curso longo no pistão. Lycoming, né? Todos eles. Agora, para você fazer isso no motor Vox, você tem já no mercado um virabrequim, que é fundido ou forjado. Eu sou da opção que devo usar um forjado, por medida de segurança, óbvio, né? A biela também, são bielas boas, de forma que esse virabrequim não tem um curso acima de 92, por exemplo. Por quê? Você teria que estar trabalhando muito a carcaça do motor, sabe? Desbastar para ele não pegar ali a biela. E hoje existe uma biela também, que ela tem a parte de cima dela diferente daquelas antigas. Ela é mais fina e é forjada. Então o parafuso não chega a pegar na carcaça, tá? É uma biela própria para preparo de motores de fórmula de corrida, de saída rápida, né? Então, só que tem um limite desse aumento de curso, porque a taxa de compressão também sobe. Então você tem que calçar ali os cilindros para trabalhar essa taxa de compressão, para ela ficar dentro de uma medida ideal, né?
E para saber qual a medida ideal, vocês têm que procurar saber com pessoas que mexem mais com motor. Porque eu conheço o motor porque eu utilizo um conhecimento mais técnico do motor para desenvolver as hélices. Fui obrigado a aprender sobre motores. Mas tem pessoas que trabalham com motor no dia a dia. Então ele tem mais prática para ajudar você a resolver os teus problemas, né? E tem o nosso amigo Santiago, que é Santiago Motores. Ele prepara muitos motores aí para trike, ultraleve. Então ele conhece bem e pode te ajudar em alguns aspectos aí. Além de preparar um motor para você, né? Então vamos lá. Além de você trabalhar o curso do motor para diminuir a velocidade periférica do eixo de manivela, que é o virabrequim, então você vai ter um maior torque com menor rotação, que é o que a hélice precisa, tá? Quanto menos o motor girar e quanto mais torque tiver, é melhor, tá? Porque ele vai poder utilizar uma hélice de diâmetro maior, o motor vai ter força de virar aquela hélice, de formar um bom conjunto de motopropulsor. Porém, às vezes o diâmetro disponível na tua aeronave, ele é menor, então você não vai poder usar uma hélice muito grande. Você vai ter que trabalhar em relação ao diâmetro disponível que você vai ter de espaço ali no teu equipamento de voo. Tá? Então você vê que é bastante complexo o cálculo disso tudo, porque você vai ter um motor com X torque, tantas rotações, pesando tanto, que vai ter força suficiente para girar uma hélice de diâmetro X, de tal passo, para que forme um motopropulsor, um conjunto motopropulsor satisfatório. Tá? Então, o ideal sempre, quanto maior a hélice. O passo, ele é em proporção ao avanço da aeronave. Tá? Então não adianta uma hélice girar muito para um avião que voa lento, ou vice-versa. Você não vai ter um resultado bom. Vai estar sempre compatível ali. E você teria que ter o peso da aeronave, a velocidade, a área de arrasto da aeronave, tudo para você calcular uma hélice. Então ela não é fácil, tá? Por isso que é tido como de pai para filho, né? Como não tive filho, eu estou passando aqui o pouco que eu sei. E no caso, o motor do qual nós estamos nos referindo, o motor Volkswagen, que é o mais indicado para essa aviação leve. Tá? Existem outros motores hoje, que não é o caso. Vamos falar do motor Volkswagen. Para ele poder trabalhar com uma boa alimentação, para ele poder render, se você não comer um bom prato de comida, você não vai ter força para trabalhar em serviço pesado. O motor é igual, é uma máquina. Agora, a qualidade do combustível, tudo isso tem que estar de acordo também com o que o fabricante do motor exige, ou o preparador do motor, né? O que acontece? O carburador original usado no carro não vai servir, porque ele não tem uma alimentação adequada para o motor de maior torque. Não vai ter como. Então você vai ter que colocar um carburador maior. E o indicado, muito bom o carburador, é o Solex, é o Elber, né? Esses carburadores que utilizavam aí em Opala, esses carros, né? Que é mais beberrão, a turma falava. Então você tem que trabalhar o tubo de Venturi, os giclês, as agulhas. Você tem que trabalhar tudo isso para que ele alimente suficientemente o teu motor. Não adianta você ter um carburadorzão lá, mas não vai alimentar suficientemente. Ou ele vai aumentar em excesso. O motor vai trabalhar
com excesso, com uma mistura muito rica, ele vai trabalhar afogado, gastão, aquela fuligem preta, ele não vai te dar um bom rendimento. Tá? Então, na minha maneira de pensar, eu acho que o álcool, sendo um álcool bom, tá? Não tendo tanta água como a turma põe por aí, é o ideal para esses motores. Porém, não dupla carburação. Usar um carburador a álcool preparado, né? E fazer um coletor de admissão o mais longo possível. Que em laboratório de indústrias automobilísticas foi descoberto que o melhor comprimento de coletor é 1 metro. Por isso que os aviões usam o coletor, que é aqueles carburadores de gaveta, que você pode também usar no motor Volks. Tá? Que usa no motor Continental do Paulistinha, esses aviões pequenos, aquele carburador é excelente. Ele tem controle de mistura, inclusive, que os outros não têm. Aquele carburador que era usado no Chevette, que tem controle de mistura, também você pode usar, tá? Desde que torne-o compatível com a alimentação que o motor exige. Aí o que acontece? Você vai ter um carburador bom, alimentando suficientemente com um coletor mais longo possível. Por quê? Porque os gases do combustível, eles são um fluido sutil, porém ainda bastante denso. Tá? O que acontece? Quando abre e fecha as válvulas de admissão e de escape, ela dá um contragolpe no combustível, nos gases do combustível. Você vê muitos ultraleves por aí que usa carburação dupla. O que acontece? O fabricante lá do ultraleve, eles colocam uma tampa de alumínio em cima na entrada de ar do carburador, porque o álcool sobe, bate ali e cai em forma de líquido, e o motor bebe aquilo. Fica gastão, e aquilo não serve para aumentar a potência, aumentar a força do motor, de jeito nenhum. Pelo contrário, vai formar um excesso ali, tá? Então, quando a coluna é mais longa, ela absorve esse efeito mola da coluna de gases que a abertura e fechamento das válvulas provoca. Entendeu? Então, quando o gás chega no pistão, ele chega estável, harmônico, sem oscilação, porque ela se desfez ao longo do tubo de admissão, né? Entendeu? Não precisa ser 1 metro, mas se puder ir em torno de uns 60, 70 centímetros, já está o ideal. Então, joga o carburador sempre um pouco distante ali na parte de trás do motor, para que você possa utilizar esse sistema aí, e ter uma melhor alimentação. E a entrada de ar do carburador é muito importante. Tem que ser também compatível com o combustível, que é para você ter uma regulagem, né? E ter uma equalização bem legal de gases e ar, né? Dos gases do combustível e do ar. Para você ter uma regulagem ali e poder deixar seu motor bem redondinho, tá? Com maior força motora possível. Então, essa entrada de ar, tem pessoas que colocam aquilo voltado para frente. É um erro muito grosseiro. Por quê? Porque se tiver uma entrada de ar em excesso, quando você começa, você no pátio, ele funciona bem. Você dá motor, nossa, o motor me deu empuxo, tá excelente. Você bota teu traseiro lá e começa a acelerar, correr pista. Quando ele atinge a velocidade quase de decolagem, ele começa a perder potência, não sai daquilo. E você não consegue decolar. Se você decolar, você cai na frente. Por quê? Ela fala, pô, meu motor tá ruim, minha hélice tá ruim. Não. Ruim tá você, que fez uma entrada de ar
com uma boca para frente, onde o vento relativo aumenta muito essa alimentação de ar. Aí o motor vai ficar com uma mistura muito pobre, tá? Ele vai perder a força dele. Então você tem que achar um ponto médio ali para que você consiga alimentar, porém sem forçar essa entrada de ar para dentro do seu carburador, tá? A vela também é bom você arrumar uma vela melhor possível, de alta caloria, porque o motor Volks ele é quente, ele trabalha quente, tá? E o motor 1.600 cilindradas, tem gente que fala assim, pus a hélice direta no motor e tal, pô, vai... Não, aí que tá, o peso-potência não tá legal, porque ele vai te dar 56 HP no máximo, tá? Para você voar em 2, você não vai ter potência para voar em 2, não vai ter força motora. Então, o motor bem trabalhado é isso. É você conseguir aumentar essa força dele usando o motor mais simples possível. Tá? Por exemplo, a lubrificação, o óleo do motor. É muito importante, porque ele é um motor quente. O ideal é que se faça um trocador de calor. É onde o óleo quente entra na primeira capa. Por dentro tem um tubo, que é o de admissão do carburador, onde o óleo naquele vão, ele aquece a base do carburador, que é onde o combustível refrigera, que chega a formar gelo, se o motor estiver bem reguladinho, né? No Fusquinha era normal isso aí, né? Formava uma casquinha de gelo ali. E aquilo ali refrigera o óleo. E o óleo aquece a mistura, onde aumenta o poder de alimentação do motor, porque o combustível já vai entrar mais gasoso ali, porque ele foi pré-aquecido, entendeu? Então os cabos de vela também, os melhores cabos possíveis para você colocar. Agora o alternador, que é o que manda a faísca lá para carregar a bateria e tudo mais, o ideal é você sempre arrumar um bom, pequenininho, que a Bosch fabrica, uns bem legalzinho também, né? Motor de partida também pequeno, sabe? Ali, o volante do motor, ele pode ser, não, deve ser aliviado. O torneiro vai fazer um trabalho ali, afinar ele, fazer alguns furos, para você ter a sua partida num volante mais leve. Por que mais leve? Porque a hélice serve também como volante do motor. Por isso que a hélice tem que ter um peso, ela tem que ter um peso ideal, médio, né? Para que ela sirva também de volante para o motor. E nenhum motor, absolutamente nenhum motor, ele oferece o máximo de força sem caixa de redução. Tá? Todos os motores, os automobilísticos, eles utilizam o câmbio, que é a caixa de redução dele. Então, para mim, a melhor caixa de redução que tem é pela polia de correia dentada. Desde que seja bem feito. Ter apoio de rolamento nas duas faces. Não aquela que só põe o rolamento de um lado e ela fica pendurada ali. O esforço axial da hélice, centrífugo, de empuxo, tudo em cima daqueles dois rolamentinhos ali atrás. Não é legal. Você tem muito desgaste ali. O ideal é ter rolamento entre o topo e o outro topo da polia, pro lado de fora. Então eles vão absorver todos os esforços mecânicos que vai ocorrer ali, tá? E aerodinâmico também. Então, o ideal é você ter uma caixa de redução. Porque você pegar um motor 1.600 cilindrada original e colocar uma caixa de redução nele, você vai elevar essa força desse motor quase que equivalente
a 80, 85 HP. Então, é muita coisa a mais, tá? E reduz, através da redução, né? Você reduz a velocidade do giro ali da polia. E, consequentemente, a velocidade periférica da hélice. Então, você tem que calcular uma caixa de redução, o fator de redução dela, para aquela tua hélice de X diâmetro girar na velocidade ideal, que é a 2/3, no máximo, da velocidade do som. Que eu vou repetir nesse vídeo aí nos comentários, a tabela. Eu tenho posto ela em vários vídeos, que te dá todo o cálculo ali para você fazer, para achar a velocidade periférica, a velocidade da ponta da hélice, para que ela não entre em stall. E a stall, viu, meus amigos, não é cavitação, não. A cavitação, para quem não sabe, lógico, ocorre em hélice de barco, onde ela forma oxigênio, borbulha ali na água, né, aquelas borbulhas de oxigênio, e ela dispara ali naquele meio. E o oxigênio por si corrói a hélice. Ela chega às vezes a sair dali só um toco, um toquinho, porque corrói mesmo. Consome o material ali, o metal, tá? Na hélice de barco. Agora, na hélice aeronáutica, não. Ela trabalha nas moléculas de ar, e quando você extrapola a velocidade da qual ela é calculada, o perfil aerodinâmico ele vai ser saturado, vai formar um turbilhonamento ali, o vento relativo, aquele turbilhonamento, o ar cola no extradorso e deturpa todo aquele efeito aerodinâmico. E aí ele se dá aquela disparada, ela vibra. Eu já falei em vários vídeos isso, mas é sempre bom repetir, porque sempre entrando gente nova, às vezes não tem paciência de ir lá atrás para assistir, né? E vem fazendo perguntas aí. Então, aquilo é o stall de velocidade da hélice. E você perde a potência violentamente. E normalmente você vai perder quando? Quando você estiver decolando, né? Onde o risco é muito grande. Então, fica esperto. Sempre analisando tudo. Se não tem paciência de estudar, aprender, vai com quem conhece, peçam um apoio. Faz pergunta aí embaixo, tá? Enquanto estiver vivo, vou ficar respondendo. Tá bom? Desde que perguntem, lógico. E que seja uma pergunta sadia, né? Pelo menos para aproveitar o momento aí, eu vou estar respondendo em vídeo, porque vai servir para outras pessoas, tá bom? Voltando na parte do motor. Então, trocador de calor, nota 10, é excelente. Refrigeração do motor de ar, o vento relativo. Desculpa. O fluxo de ar. O que vai acontecer? Tem uma entrada de ar ali no capô do motor, ou um vento direto no cilindro, porque o motor é exposto. No caso do girocóptero, o motor é atrás, o trike. Então ele recebe menos volume de ar. Então você tem que fazer a letra de refrigeração, que é o quê? É uma caixa de alumínio voltada para frente, jogando ar nos cilindros. Só que de que forma? Vamos imaginar que nós temos os dois cilindros aqui, ó. O da frente e o de trás, que é o que mais funde, porque ele recebe a caloria do cilindro da frente, então ele dá um aquecimento maior. Por isso que o cilindro traseiro normalmente é o que mais detona. Então, para isso, o que você tem que fazer? Você faz a captação de ar aqui na frente, jogando o ar aqui, olha, em cima do cilindro. Uma das entradas, você divide aquela boca em dois, a parte de cima, o ar alimenta em cima do cilindro e desce. Porque aquela chapa do meio, ela vai fazer isso aqui, olha. Ela passa próximo ao cilindro e desce. Quando ela chega aqui, ela interrompe. O que vai acontecer? O ar entra
circula entre a chapa e o cilindro, refrigerando. Ele chega aqui, ele sai, porque o vento relativo vai jogar ele para trás, dessa parte de baixo aqui da entrada de ar. O vento vai jogar ele aqui para trás. Ele sai fora, esse ar quente, e o ar frio que está entrando por cima, parte dele refrigera esse cilindro, e parte dele vai descer aqui e vai sair por cima refrigerando o cilindro traseiro. Então você tem uma refrigeração equilibrada de vento relativo nos dois cilindros, na parte de cima e na parte de baixo. Isso é muito importante, tá? Você tem que trabalhar isso aí, porque senão você não vai ter uma refrigeração adequada, tá? Então é isso. E do volante já falei também, que é o mais leve possível, porém manter o volante, né? Principalmente se não tiver caixa de redução, né? Que a hélice trabalha direta, não vira brequim. Então você tem o volante lá. Só que vai acontecer? Todo efeito martelo do motor afeta na hélice. Então o volante ele acaba amortizando esse efeito martelo, que é o efeito da explosão de cada cilindro. Então o motor, na marcha lenta, ele trabalha meio quadrado, porque é em função de cada cilindro que está explodindo ali. Tá? Então é bom sempre deixar uma marcha lenta um pouquinho mais alta, até que o motor arredonde e não saia andando sozinho. Achou aquele ponto ideal, beleza. Tá? E a caixa de redução por correia dentada, ela também amortece o efeito martelo na hélice, que por sua vez não prejudica o virabrequim. Entendeu? Então é uma sequência de detalhe onde gera o problema lá na frente se você não cuidar. Tá? E o coxim do motor? Os coxins tem que ser macio, porém não muito, né? Mas bem colocado, para que ele amorteça toda a vibração do motor, não deixando para que transfira essa vibração para a estrutura da aeronave, para que você não tenha uma fadiga ali no ponto principalmente de conexão do berço do motor na parede de fogo, né? Então você vai ter um motor trabalhando bem macio ali, em cima desse berço, em cima dessa estrutura que sustenta o motor, tá? Que tem que também ser muito bem feita, com tesoura, travando o momento de torque do motor, tá? E falando de torque, você também vai ter que ver o sentido de torque do motor é o sentido contrário da qual vai jogar a aeronave. Então, é como que você estivesse nadando. Quando você joga aqui o braço para dar braçada, você tem que jogar o corpo em cima. Aqui também, ó. Se você não jogar o peso do corpo em cima para amortizar esse torque, você vai girar o corpo cada vez que você fizer isso, ó. Né? Então, no motor é a mesma coisa. O efeito de torque do motor, ele faz com que a aeronave tenda a girar de um lado ou do outro. Depende do sentido de giro da hélice. Então você tem o torque do motor e o efeito aerodinâmico da hélice, também que é bastante grande, tá? Aí o que acontece? Você corrige em avião de asa fixa esse momento de torque na torção de asa, com mais e menos passo. Muito pouco, né? Mas você dá aquela corrigida ali na asa, onde ela vai consertar essa diferença de torque de forma natural, sem ter aumento de arrasto. Uma outra oportunidade podemos falar mais tecnicamente sobre isso, quando entrar na parte estrutural, a parte de comando, né, de regulagens. Mas o assunto de hélice ainda não acabou, que eu ainda vou terminar, que eu estava fazendo, e vou fazer, tá? Estou esperando esse tempo também agora dar uma melhorada, né? Esse ano aqui tá mais tranquilo, então nós vamos poder dar continuidade, tá bom? Então, meus amigos, é isso aí. Qualquer coisa, manda um e-mail, tá? Que eu estou sempre atento ali.
No máximo em 2 dias estou respondendo para todo mundo, né? É newtonhélice2021@gmail.com, tá bom? Canal Hélice de Madeira aí no YouTube. Dá o seu joinha, faz seu comentário, tá? Isso aí ajuda, incentiva a gente aí a ficar divulgando. E a apostila, reforçando aqui, tá à venda ainda por R$ 80, tá? É uma apostila bastante técnica, né? Que vai te dar uma noção muito boa, tá? De cálculo, de construção de hélice, tabelas de rendimento. Você vai entender todo o princípio ali de hélice, né? E para um futuro próximo aí a gente pretende lançar uma nova edição, né? Que é melhorar esse conteúdo da apostila, mas aí cada coisa no seu lugar. Porém, quem acompanha o vídeo vai estar entendendo tudo, tá? Pegar lá desde o começo, logo que você não estiver fazendo nada, tá de saco cheio da vida, senta lá e fica vendo eu falar. Alguma coisinha de bom você vai aprender aí, tá? Não fala umas besteiras pro meio, mas normalmente é, é assunto assim que vem de encontro à necessidade da maioria das pessoas, tá bom? Então beleza, meus amigos, um grande abraço a todos aí, tá? Valeu!